estudantes da Rede Municipal da Vitória de Santo Antão. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andressa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo, da história da Vitória de Santo Antão, sobre o Monte das Tabocas. Então, hoje eu trago aqui para vocês mais um pouco sobre o histórico da cidade da Vitória de Santo Antão. E a gente vai trazer aí, associado a esse histórico, porcentagem e operações básicas. Ok? Vamos lá? E trazer um pouquinho aí da ideia de frações também. Beleza? Então, vamos lá, que a gente vai começar hoje, com esse histórico sobre a cidade da Vitória de Santo Antão. No dia 27 de julho de 1811, antes mesmo de se tornar o município de Vitória de Santo Antão, nosso município evoluiu da condição de povoado para a categoria de vila. Alvará assinado pelo então príncipe regente Dom João. Categoria oficialmente instalada em 28 de maio de 1812. Então, a gente percebe aí que a gente tinha uma situação, uma condição de povoado que passou a categoria de vila, mas também chegamos aí à condição de município de Vitória de Santo Antão. Então, vamos entender como se distribuía esse território. Do seu território faziam parte as freguesias de Bezerros e Santo Antão, abrangendo uma grande extensão de terra que hoje são ocupadas pelos municípios de... Presta bem atenção aqui, porque a gente vai tratar, dessa extensão territorial que hoje é ocupada pelos municípios de Vitória de Santo Antão, por Pombos. E aí eu quero que vocês percebam, quando eu trouxer todos esses municípios, que essas áreas estão aproximadas. Vamos supor que Vitória de Santo Antão tenha aí 372,504 quilômetros quadrados. Tá? Isso vocês vão encontrar lá o valor exato, nos sites do IBGE, nos sites da prefeitura e tudo mais. Aqui eu quis trazer aproximadamente para facilitar o nosso cálculo. Então eu tirei aí a questão da vírgula e da parte decimal desse número para que a gente pudesse facilitar o nosso cálculo. Beleza? Então, Vitória de Santo Antão, área de aproximadamente 372 quilômetros quadrados. Pombos, área de aproximadamente 240 quilômetros quadrados. Xangrande, área de aproximadamente 85 quilômetros quadrados. Gravatar, área de aproximadamente 504 quilômetros quadrados. Vamos continuar vendo aqui, mais municípios. Bezerros, área de aproximadamente 493 quilômetros quadrados. Caruaru, área de aproximadamente 923 quilômetros quadrados. Bonito, área de aproximadamente 390 quilômetros quadrados. São Caetano, área de aproximadamente 382 quilômetros quadrados. Sairé, área de aproximadamente 190 quilômetros quadrados. Camucim de São Félix, área de aproximadamente 72 quilômetros quadrados. São Joaquim do Monte, área de aproximadamente 232 quilômetros quadrados. Barra de Guabiraba, área de aproximadamente 121 quilômetros quadrados. Riacho das Almas, área de aproximadamente 314 quilômetros quadrados. Cortês, área de aproximadamente 101 quilômetros quadrados. Então, vejam aí que a extensão territorial, na época em que o município da Vitória de Santo Antão tinha aí essa questão de vila, Então, era uma extensão territorial imensa, que hoje são municípios diferenciados. Então, evoluindo sucessivamente da condição de povoação à freguesia, passando posteriormente à categoria de vila pelo Alvará Régio, de 27 de julho de 1811, assinado pelo então príncipe regente Dom João, o município foi oficialmente instalado em 28 de maio de 1812. Lei Provincial número 113, de 6 de maio de 1843, sancionada pelo Barão da Boa Vista, então presidente da província de Pernambuco,
foi elevada à condição de cidade, tendo seu nome mudado para a cidade de Vitória, em homenagem à batalha ganha pelos pernambucanos sobre os holandeses no Monte das Tabocas. Este nome, porém, não permaneceu devido à existência de um decreto-lei que proibia a existência de duplicatas na toponimia nacional. Beleza? Então, a gente percebe aí as variações, as mudanças, né, de povoado para vila, para cidade. E aí, após muita discussão, foi definitivamente aceito e reconhecido o nome de Vitória de Santo Antão, em 31 de dezembro de 1943, pelo Decreto-Lei Estadual número 952, para município, comarca, termo e distrito. Beleza? Então, a gente entende aí, né, que foi todo um processo para a Vitória de Santo Antão virar município. E toda a extensão territorial, né, foi aí dividida em municípios, né, em outros municípios que estão aí ao redor de Vitória de Santo Antão. Beleza? Que faziam parte aí de Vitória de Santo Antão e hoje cada um, como a gente viu aí, tem a sua região denominado como município diferente. Beleza? Então, vamos seguir para que agora a gente possa entender o que a gente vai fazer aqui. Vem comigo pensar um pouco. De acordo com o texto, qual a área aproximada da vila de Santo Antão? Gente, para a gente saber a área existente naquela época, eu preciso saber toda a região territorial, né? Qual a quilometragem de toda essa região, né? Toda a área dessa região. Então, para que eu possa saber isso, eu tenho lá as informações, né, todo aquele território de Vitória de Santo Antão que foi distribuído em municípios diferentes. Então, a gente vai precisar daqueles cálculos ali para a gente resolver. A gente vai precisar voltar no texto para resolver, tá? Então, vamos seguir que tem mais uma pergunta. Sabendo que o município da Vitória de Santo Antão possui hoje aproximadamente 372 quilômetros quadrados, em relação à grande extensão de terra que possuía uma área de aproximadamente 4.419 quilômetros quadrados, que percentual da área total nosso município possui hoje? Epa, vejam só. Opa, acho que já tem resposta aí, professora, da primeira, né? Mas a gente vai fazer o cálculo. E aqui eu quero saber o percentual da área total, né? Que o nosso município possui hoje, tá? Então, se liga aí. Lembram lá que na aula de frações a gente trouxe que onde A é o numerador e B é o denominador, A sobre B, né? A gente tem aí essa relação. Então, denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido e o numerador indica quantas partes foram consideradas do inteiro, né? E aí eu tenho 2/3, em que 2 é o meu numerador, que é a parte que eu considerei do inteiro, né? E aqui o 3 é o denominador que indica a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. E aí, ó, nas frações, o termo superior é chamado de numerador, enquanto o termo inferior é chamado de denominador. E o denominador será sempre diferente de zero. Lembram disso, né? Vamos associar aí fração à porcentagem. Vamos relembrar aí nessa relação de fração e porcentagem. As frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Então, eu tenho 1 aqui inteiro, e aqui eu dividi em 2 partes iguais, em que eu tenho 1/2 e 1/2. Dividindo essa metade aqui em 2 partes iguais, eu vou ter 1/4 e 1/4, e aqui a mesma coisa. Lembram lá daquela relação? Que a gente adicionando 1/2 mais 1/2, eu vou ter 1, porque denominador igual repetir, 1 mais 1 lá no numerador, adicionando vai dar 2, 2 dividido por 2, eu tenho 1. E fazendo essa mesma relação aqui, eu vou ter também 1 inteiro. Então, essa representação aqui das frações trazem a relação que a fração, né, cada parte é uma fração do inteiro. Beleza? Então, vamos lá para a gente seguir, entender e resolver o nosso problema. E aí, trazendo essa associação de porcentagem, a porcentagem pode ser escrita na forma de fração e também na forma decimal. Então, lembrando aqui, ó, 100% é a mesma coisa de
100 sobre 100. 100%. A palavra diz que eu vou dividir por 100. Tá? Porcentagem da ideia de 100. Então, ó, 100 sobre 100 é igual a 1 sobre 1, que é igual a 1. Por que isso? Porque 100 dividido por 100 vai dar 1. Ou 100 aqui, se eu dividir por 100 aqui, vai dar 1 no numerador. Dividindo esse por 100 também vai dar 1 no denominador. 1 dividido por 1, 1. Lembram lá que a fração ela tem ideia de divisão também, por conta do traço de divisão aqui. Esse traço da fração indica, né, que eu realizo uma divisão. Então, presta bem atenção aí para que a gente chegue a esse 0,5. Qual é a ideia? 50 sobre 100. Lembra que eu tenho que simplificar tanto o numerador quanto o denominador por o mesmo valor? 50 dividido por 10, eu vou ter 5. 100 dividido por 10, 10. Posso simplificar ainda? Posso sim, porque eles são múltiplos. Então, ó, 5 eu posso dividir por 5, que vai me dar 1. E 10 dividido por 5 vai dar 2. Que aí 1/2, se eu for dividir, vai dar um número decimal. Porque lembram lá daquela ideia de divisão em que um número menor eu não posso dividir por um número maior no conjunto dos números naturais, mas no conjunto dos números racionais eu posso sim fazer essa divisão 1 dividido por 2, que vai me dar um número decimal 0,5. Lembram tudo isso, né? Então, para que a gente possa agora resolver, né, a gente vai trazer aí essa relação de como a gente vai trabalhar essa porcentagem aqui. Então, de 1/4 aqui, ó, aquela relação que a gente trouxe, é 25%, porque 1/2 a gente traz aí a relação de 50%, 1/4, 25%, onde 25% é 25 sobre 100, dividindo 25 por 25, eu vou ter 1, 100 dividido por 25 vai ficar 4, e 1/4, né, onde 1 dividido por 4 vai dar como resultado 0,25. Então, é importante que a gente saiba que toda fração tem sua representação decimal e todo número decimal tem sua representação fracionária. Toda fração com denominador 100 pode ser escrita na forma de porcentagem. Beleza? Se liga nisso que é bem importante. Então, vamos lá. Vamos agora solucionar o nosso problema. Na primeira, de acordo com o texto, qual a área aproximada da Vila de Santo Antão? Gente, o texto não me dá qual era a área, né, total da época que ele era vila. Lembra que a gente, quando a gente falou aqui que quando Vitória de Santo Antão era tida como vila, ela tinha uma região territorial imensa, que foi, né, a partir das suas mudanças, da sua condição de município, né, mudando para município, foi distribuída em vários municípios diferentes, como a gente viu lá relacionado. Então, eu preciso pegar todos esses municípios, a sua extensão territorial, né, a sua área mais necessário, assim, né, e calcular, adicionar todas essas áreas. Então, quando eu calculo aqui todas essas áreas, vejam só, 372 km², 240 km², 85 km², eu chego, tudo isso aqui, a 4.419 km². Ai, professora, vai demorar demais. Vamos por etapas. Vamos começar adicionando esses dois valores, 372 com 240, que vai dar 612. Por que 612, professora? 300 mais 200, 500. Separa. 70 mais os 40, eu preciso transformar numa centena, né? Então, quanto falta para completar 100 aí, para eu adicionar esse 70? 30. Então, tira 30 dos 40, adiciona os 70, vou ter 100. Opa, já consegui 600, não é isso? Tinha 500, 600. Desses 40 não sobrou 10? 610 com o 2, 612. E aí, o resultado eu adiciono 85. O resultado dessa soma, eu adiciono 504. O resultado dessa soma toda aqui, eu adiciono 493 e assim sucessivamente. Aí vou adicionando 923, 390, 382. Sempre que for encontrando o resultado de uma operação com outra, eu vou adicionando mais outro valor. 190, 72, 232, 121, 314 e 101. Ai, professor, demora muito mentalmente. A gente pode ir armando aos pouquinhos a conta. Mas dá para fazer mentalmente, sim.
tá? E aí a gente chega a 4.419 quilômetros quadrados. Então, na época em que Vitória de Santo Antão era conhecida como vila, né? A área era de aproximadamente 4.419 quilômetros quadrados. Vamos responder a segunda questão, que aí eu tenho essa informação já, né? Desse valor de como era a grande extensão territorial da época em que ela era vila, tá? Então, sabendo que o município da Vitória de Santo Antão possui hoje aproximadamente 372 quilômetros quadrados, em relação à grande extensão de terra que possuía uma área de aproximadamente 4.419 quilômetros quadrados, eu quero o percentual da área total do nosso município, que o nosso município possui hoje. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar 4.419, que vai ser meu 100%, tá? Porque eu quero saber aqui o percentual dessa área total do nosso município hoje. A área do nosso município, 372 quilômetros quadrados. Então, que porcentagem é o nosso município hoje em relação a toda a extensão territorial, em relação aos outros municípios? Então, vamos lá ver. Então, 372 quilômetros quadrados é quem eu quero descobrir. Olha ele aqui. Né? Eu chamei de X. Então, para eu resolver isso aqui, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, multiplicar meios pelos extremos. Eu tenho uma regra de 3. Então, 4.419 eu vou multiplicar com X. Eu não sei quem é, vai ficar a letra aí, ó. Vamos aí para a questão de os números desconhecidos, né? Eu quero descobrir quem é X. 372 eu vou multiplicar com 100%, né? Que eu quero descobrir aí a porcentagem, né, dessa área territorial aqui do município de Vitória de Santo Antão hoje. Então, multiplicando 4.419 vezes X, eu tenho 4.419X. Igual a 37.200. Por quê, professora? 372 multiplicado a 100, lembra lá, ó, tem 2 zeros, eu vou acrescentar 2 zeros no resultado, beleza? Facilita aí bastante isso, ó. 372 vezes 1, vamos multiplicar aí, dá 372. Se tem 2 zeros aí, eu faço o quê? Acrescento aqui. Isso é só uma ideia para ser mais rápido o cálculo. Você pode armar e fazer a operação normalmente aí, né, por 100. Mas para facilitar, lembrando que toda vez que eu estiver multiplicando por um valor que seja uma base 10, 100, 1000, eu conto a quantidade de zeros e acrescento no número que está sendo multiplicado a ele, 37.200. Né? 372 multiplicado a 100 fica 37.200. E aí, 37.200 eu vou dividir por 4.419. Porque, veja, ele está aqui ao lado do X, multiplicando o X. Então, eu preciso passar para outro lado dividindo. Então, eu pego 37.200 e divido por 4.419, que aí a gente vai ter 8,41% aproximadamente, tá? Sempre eu estou colocando aqui aproximadamente, porque lembrem-se que eu trouxe aí as medidas diárias de cada município, né, aproximadamente. Estavam lá no site, né, que vocês vão ver aí nas referências, que eu trouxe as informações, né, com vírgulas, tá? Então, tinha ali mais números nessa informação, mais algarismos nesse valor aí que a gente está trazendo para vocês. Mas aí eu quis aproximar para facilitar o nosso cálculo aqui hoje, tá? E vocês podem testar junto com os professores de vocês o número normal aí, como ele é encontrado no site para ser calculado em sala de aula, beleza? Se liga aí. Hoje a gente conseguiu relembrar aí as noções de frações, né, de porcentagem. Então é importante que vocês relembrem tudo isso, tá? Então, a gente aí viu a questão do numerador, que fica na parte superior, denominador, parte inferior, que o denominador é diferente de zero. Então, as frações, ela tem uma representação aí relacionada do todo, que elas são... determina a divisão de partes iguais, né? Sendo que cada parte é uma fração do inteiro, e traz aí a relação de porcentagem, que toda fração com o denominador 100 pode ser escrita na forma de porcentagem. As referências da aula de hoje e o meu abraço para você
e eu espero encontrá-los na próxima terça-feira. Até lá!